Fala galera, beleza? Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí, galera. Já vou deixar aqui fixado um comentário aqui para vocês e vamos chegando aí. Boa noite, galera. Vou deixando esse comentário fixado aqui para que vocês já tenham essas informações ali prontas e definidas. Enquanto a galera vai chegando aí, vamos trocando essa ideia bacana. Nós vamos para mais uma live hoje, para mais uma sequência de live aí, diretamente nessa semana, beleza? Show de bola, já tem a galera já interagindo aí, então vamos começar aqui, firme aqui no nosso conteúdo, firme nas informações aí desse mercado dos elétricos, desse mercado do mundo dos elétricos. E é isso aí, galera, quem estiver chegando já pode colocar aqui os seus comentários, dizer de onde vocês são, se vocês atuam ou não nesse mercado, beleza? E isso aí, senta o dedo no like aí também, para já fazer uma interação aqui diretamente comigo, beleza? Bom, vamos lá, galera. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tafarel Lousada, especialista e empreendedor nesse mercado das scooters e bikes elétricas, tá? Já atuo nesse mercado aí já há alguns anos de manutenção, de venda, alocação, ou seja, nesse mercado dos elétricos aí com foco ali na manutenção, que é o que a gente tem se proposto, e a gente costuma trazer diretamente nesse canal aqui uma série de informações e conteúdos aqui diretamente para vocês, beleza? Então vamos lá, eu sou Tafarel Lousada e eu ajudo pessoas comuns a aprenderem e faturar com a manutenção das scooters e bikes elétricas em 90 dias, mesmo que você não tenha experiência, beleza? E o seguinte, nós vamos para a nossa segunda sequência, ou seja, nossa segunda live aqui de aquecimento da Jornada Mundo dos Elétricos, tá? E a Jornada Mundo dos Elétricos ela é uma sequência de 4 aulas online e gratuito, onde ela vai começar no próximo dia 25 de agosto, beleza? São aulas 100% online e gratuita, onde nós vamos trocar muitas informações e levar uma série de conhecimento direto para vocês aqui. Vou explicar um pouco mais sobre o que é a jornada, mas agora eu vou pedir, ó, a galera já começou digitando aqui, ó. Eu vou pedir para que vocês que querem realmente entrar e assistir, participar dessa jornada, que vai ser essa sequência de 4 aulas online e gratuita, digitar a palavra jornadas aqui no comentário, beleza? Só digitar aqui jornada no comentário e aí automaticamente você vai receber um link no direct do seu Instagram. Depois, na sequência da live, você pode simplesmente ir lá, clicar nesse link, efetuar o seu cadastro lá, para que você possa assistir essas aulas, tá? Então, para vocês entenderem, é um processo que a gente disponibiliza vocês entrarem, efetuar o cadastro, para que possam ter acesso a um grupo VIP e receber informações sobre a Jornada Mundo dos Elétricos, beleza? Então, é importantíssimo que você digite aqui a palavra jornada e vá participar, efetuar, ir diretamente no link que vai chegar no direct do seu Instagram, efetuar o cadastro para você receber sim o acesso lá a um grupo e através desse grupo receber conteúdo e materiais exclusivos e o link para vocês assistirem a aula da Jornada Mundo dos Elétricos, tá? Essas aulas que vão ser 4 ali, como eu já pontuei para você, beleza? E é importante já frisar aqui com vocês, eu gosto muito de setar a expectativa da galera, o seguinte. Galera, o fato é o seguinte, vão ser uma sequência de 4 aulas, tá? Porém, em 4 aulas, você não consegue aprimorar ou até mesmo dominar nada que você venha fazer, tá? E isso funciona na vida real, como uma luta, como uma arte marcial, por exemplo, alguma luta, né? Quando um esporte, por exemplo, não são somente em 4 aulas que você vai realmente se tornar um expert nisso. Por que eu estou setando isso para vocês? Porque nós temos a oportunidade de você assistir essas aulas e começar realmente já a se introduzir, entrar nesse mercado ou aprimorar o conhecimento que você já tem. Porque dentro da jornada, vou te apresentar sobre esse mercado, ou seja, mostrar como é esse mercado dos elétricos por dentro, como ele funciona, a real forma que você tem para faturar e lucrar nesse mercado, como você pode inclusive atuar, quais são as frentes que você pode atuar e as formas inclusive que você pode atuar, seja como técnico, seja como empreendedor, seja como montando uma estrutura de oficina, tá? Então isso tudo você vai receber dentro da jornada. E o principal, que você vai ter todo esse caminho com segurança, acompanhado ali e sabendo ali como vai funcionar. E também vai fazer com que você evite erros e problemas, tá? Para que você não perca tempo e nem dinheiro, beleza? Então eu tô passando tudo isso aqui para você e isso é muito elaborado porque eu já vivenciei tudo isso e hoje a gente traz um caminho aqui direto para você, tá? Ou seja, a Jornada Mundo dos Elétricos, ela nada mais é do que um start para que você dê o seu ponto de partida para você se aprofundar nesse mercado do jeito certo. E claro que no final dela a gente disponibiliza, assim, o acesso à minha turma, ou seja, a um curso completo de manutenção das scooters e bikes elétricas, que é o Mundo dos Elétricos, beleza? Mas é o seguinte,
Isso aí nós vamos deixar para a jornada e vocês vão receber todas as informações. Agora nós vamos focar 100% aqui nesse processo de você se inscrever e no conteúdo, beleza? Então show de bola, já tem a galera chegando aí, já deixando seus comentários, tá? E aí nós vamos respondendo aqui ao longo da live e trocando essa ideia diretamente aqui com a galera que está aqui na live, beleza? Então é o seguinte, hoje o tema da live vai ser sobre os 5 maiores erros que você pode, né, efetuar quando você está começando a manutenção das scooters elétricas, tá? Scooters e bikes. Então, vou passar para vocês os 5 principais e os maiores erros de quem está começando nesse mercado de manutenção, para que justamente você não tenha esse tipo de problema ou até mesmo não tenha esse bloqueio, para que você não trave nesse processo ali de entrar nesse mercado da forma correta e certa, beleza? Então, vamos seguir nessa live aqui, mas só reforçando, digite jornada aqui para você participar, receber o link no direct do seu Instagram e participar da jornada que começa no dia 25, ou seja, semana do dia 25 de agosto, beleza, galera? Bom, vamos lá. Então vamos atacar aqui no conteúdo e vou levar essas informações direto para vocês. Vamos já direto aqui para o primeiro erro que acontece muito com quem realmente está querendo entrar nesse mercado, ou quem está começando, ou até mesmo quem já atua nele e tem alguns receios, né? Ou até mesmo alguns problemas para entender um pouco desse mercado, beleza? Show de bola, já tem gente inscrita aqui, ó. Parabéns, Leandro. Isso aí, irmão. Só se inscrever lá, galera. Bom, o primeiro erro é o seguinte: querer aprender tudo sozinho, buscando às vezes um auxílio somente de YouTube ou Instagram, tá? Por que isso é um grande erro, galera? Porque é o seguinte, lá dentro você vai encontrar provavelmente conteúdos que sejam mais, digamos assim, conteúdos incompletos e mais rasos. Conteúdos onde você, por exemplo, vai eventualmente aprender um procedimento ou outro, mas não vai ter ele todo estruturado, não vai conseguir ter isso para uma execução na prática, tá? Basicamente, você vai ter que montar um quebra-cabeça sozinho para que você consiga entender, assim, porque normalmente não tem uma ordem cronológica, não tem uma base, não tem por onde começar, qual o início, meio e fim de um processo de estruturação de aprendizado. E certamente você vai pegar conteúdos soltos e você dificilmente vai se tornar um técnico pronto e qualificado para fazer as manutenções, tá? Porque você vai aprender um procedimento A, um procedimento D, um procedimento Z e dificilmente isso vai estar simplesmente integrado. Então, quando você for olhar, por exemplo, colocando essa situação na prática, quando você vai, por exemplo, fazer a instalação de algum componente, seja até mesmo de um acelerador, você vai utilizar a informação da cor do fio, achando que a cor é um padrão, achando que aquilo ali é uma verdade, porque você viu um vídeo que o verde, né, que o fio verde, que o fio vermelho, né, que o fio amarelo, eles são, por exemplo, relacionados ao próprio acelerador. E muitas das vezes você não vai ter não vai ter a exatidão daquilo, porque você viu e aquilo não é o que acontece na prática. Por exemplo, no nosso ramo, não existe um certo padrão, são pouquíssimos as fiações e cores que têm um determinado padrão. Então você precisa entender um fluxograma disso, entender como medir, como verificar, para você saber. Então quando você acaba consumindo um conteúdo desse, e aí você acha, por exemplo, que aquela fiação ela é simplesmente universal. Nós estamos num mercado que existem inúmeros importadores, que tem uma série de veículos e peças sendo importadas para o Brasil de diferentes componentes, inclusive. Então não existe um padrão. Por exemplo, o acelerador nem sempre vem com a mesma cor. Você nem sempre vai ter as mesmas saídas dentro de um módulo. Então você não vai pegar um módulo e falar, esse é para ligar a fiação, por exemplo, do motor, esse aqui é para ligar, por exemplo, sensor Hall, esse é da buzina, esse aqui é sensor de freio. Então você não tem esse padrão. Existem várias saídas ali e aí você acaba se perdendo. Então de repente você resolve ali, ou seja, você vai até a primeira página e de repente consegue até resolver algo. Mas depois chega um módulo, por exemplo, com outras fiações ou até mesmo com outras cores. E aí você fala assim, cara, mas eu nunca vi esse módulo assim. E aí você já acaba se perdendo. Por isso que eu digo que realmente conteúdos soltos e sozinhos dentro somente das redes sociais não vai fazer com que você tenha uma clareza disso, tá? E isso acaba gerando frustração, confusão, perda de tempo, tá?
E a diferença tá em você seguir um método validado, tá? Que te leve ali do zero para você entender com clareza como funciona isso. É isso que dentro do curso Mundo dos Elétricos a gente proporciona e leva para os nossos alunos. Esse processo de início, meio e fim de aprendizado, para ele entender cada etapa ali que ele precisa aprender, para que quando chegar, por exemplo, em alguma eventualidade e algo, como esse exemplo que eu acabei de falar, de um módulo que não tem a mesma fiação do que aquele que ele viu, ele vai saber identificar ou como fazer um diagnóstico para saber as medições corretas para isso. Por isso que esse é um erro muito comum. E assim, naturalmente você vai consumir, mas você não deve se prender somente àquilo, porque aquilo não vai te levar para uma segunda, uma terceira página. E aí você vai virar um técnico, como muitas pessoas falam, basicamente um mecânico. Você vai mexer numa coisa e vai resolver, na outra você não vai resolver, tá? E assim vai. Teve até um comentário aqui de um amigo nosso que pontuou, deixa eu até buscar ele aqui, ó. Deixa eu achar ele diretamente aqui. Que ele falou justamente sobre encostei o fio da seta, deu curto e ela liga, mas não anda. O que aconteceu? Então, assim, normalmente o fio da seta, ele não deveria gerar nenhum tipo de curto diretamente ali, tá? Só para vocês entenderem. Mas aconteceu, e agora como é que resolve? Então, dentro dessa estrutura como um todo, precisa fazer diagnósticos e verificações, tá? Tafarel, mas é difícil? Não é difícil quando você tem a informação completa. Quando você tem o conceito como um todo. Como eu verifico realmente a seta? Tem positivo? Tem negativo? O que sai? Qual é a origem? Como eu vou medir? Como eu vou fazer a verificação? Qual a escala específica do multímetro para eu verificar isso? Então, realmente, dentro de uma rede social, dificilmente você tem esse aprofundamento. Algo muito simples. Não tem como você pegar, por exemplo, centenas de conteúdos, que é o que nós temos dentro da nossa plataforma do curso Mundo dos Elétricos, e colocar isso, disponibilizar isso, por exemplo, porque são muitas aulas. Então, você simplesmente não consegue ter tudo isso completo nas redes sociais, beleza? Por isso, estou dando um exemplo aqui. Por isso que é importante que você realmente entenda ali e tenha um acompanhamento. Então, não se deixe enganar. Eventualmente você vai buscar conteúdo, mas você precisa ter um acompanhamento completo, um curso que te leve realmente ali para ter esse conhecimento como um todo, para que eventualmente apareça uma manutenção ou outra e você consiga assim entender o conceito, raciocinar em cima daquele componente, para aí sim fazer o teste, fazer o diagnóstico, verificar qual o defeito e resolver esse problema diretamente do seu cliente. E claro, em cima disso, cobrar e começar a faturar, beleza? Boa noite, Felipe. Tamo junto, rapaz. Vamos lá. Bom, e o segundo erro aqui é simplesmente achar que você precisa ter uma oficina montada e ferramentas caras para começar, para você entrar nesse mercado. E isso não é a verdade. Tem muita gente que acha que entrar nesse mercado precisa de um grande investimento, que ele não consegue, por exemplo, já entrar nesse mercado fazendo manutenções, porque ele simplesmente não tem uma estrutura de oficina, não tem um local para fazer esse tipo de manutenção, ou até mesmo não tem um investimento, um dinheiro para fazer um investimento sobre esse tipo de equipamentos e até estrutura. A verdade é que você não precisa ter esse tipo de estrutura ali pronta para você já começar. Inclusive, quando eu comecei a fazer a manutenção das scooters, eu basicamente comecei a fazer esse processo na orla. Por quê? Eu fazia o processo de locação das minhas scooters e ela simplesmente dava em defeito. Então as primeiras manutenções foram literalmente na rua. Era simplesmente pegar ali meia dúzia de ferramentas e começar a fazer esse tipo de manutenção. Claro que naquela ocasião, alguns anos atrás, me faltava um pouco de conhecimento que ao longo dos anos eu adquiri. Claro que você não precisa ficar esse tempo inteiro, porque na ocasião não tinha ninguém que desse esse tipo de conhecimento, de conteúdo. Hoje você tem isso aí tudo muito mais formalizado, formatado, para que você acelere e evite principalmente perda de tempo e de dinheiro, beleza? Então assim, você não precisa ter todo esse investimento. Inclusive, tem algumas pessoas aqui, inclusive alguns alunos, que você consegue agregar ao espaço que você já tem. Eu tenho alunos aqui que são, por exemplo, do ramo de bike, que ele já tem todo um espaço, uma estrutura para isso. Então ele consegue agregar e incluir a manutenção desses veículos, das scooters e bikes elétricas, ao negócio dele, que tem total sinergia, que inclusive o cliente vai
o cliente, é tão escassa essa mão de obra, né, de manutenção dos elétricos como um todo, que o próprio cliente leva até a loja de bike e pede para fazer manutenção. Leva até a loja de moto e pede para fazer manutenção. Leva, inclusive, em mecânicas, né? Eu tenho aluno mecânico mesmo, literalmente mecânico de carro, que está fazendo manutenção por ver uma grande oportunidade. Então, você já tem toda uma estrutura. Eu tenho alunos que é do ramo de refrigeração, por ter uma sazonalidade no negócio dele. Quando está calor tem serviço, quando está frio não tem serviço. Ele simplesmente agregou a manutenção dos elétricos e já está tendo um ótimo sucesso em cima disso. O Márcio, nosso amigo, inclusive aqui do Rio. Então, assim, ele está conseguindo também ter esse êxito. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente agregou o espaço dele. Cara, o que onerou? Precisou fazer um grande investimento? Não. Ele simplesmente fez uma divulgação e começou a pegar serviços. Ele já tinha espaço, ele já tinha estrutura e ele já tinha as ferramentas. O que faltava para ele? Conhecimento organizado, 100% com acompanhamento ali e entregue ali numa ordem para que ele tenha aquilo ali. Basicamente ele buscou isso através do mundo dos elétricos e aí já começou a fazer as manutenções. Se eu não me engano, ele já está aí já fez algumas dezenas de manutenções, inclusive, e tem basicamente um mês aí dentro da estrutura do curso. Beleza? Então ele agregou, inclusive, parte do conhecimento que ele já tinha da parte de refrigeração. Eu tenho muitos alunos também que vêm do ramo ou de celular ou até mesmo do ramo de eletrônica, porque eles já adquirem um certo conhecimento e aí simplesmente você consegue agregar isso. Então, se você já tem uma loja, por exemplo, né, de celular, você pode fazer venda, inclusive manutenção desses veículos. Se você tem uma estrutura ali de refrigeração ou de eletrônica, você também já pode fazer isso. Então, é agregar ao seu negócio sem precisar montar uma estrutura nova. Ah, Tafarel, mas eu queria montar uma loja. Ótimo, se você quer montar uma loja para venda, para manutenção, uma oficina, não tem problema nenhum, você também consegue. Se tem disponibilidade financeira para fazer isso, ótimo, sem problema nenhum. Vai ser super interessante, mas não é uma regra. Você não precisa, por exemplo, se limitar a isso, tá? Tem um amigo aqui que inclusive escreveu, ó, eu tenho uma loja de produtos Apple, se Deus quiser, vamos para cima, tá? Falei, isso aí, show de bola. Eu tenho vários alunos, hoje inclusive eu fui em uma dessas lojas que ele simplesmente estava atuando ali, o foco dele é realmente essa parte de mobile, de telefone, né, como um todo, mas ele já está agregando ali o processo de venda, de manutenção e automaticamente trazendo um maior faturamento. E aí eu te pergunto, precisou de algum investimento? Na maioria das vezes você não precisa de investimento nenhum. O que você precisa é conhecimento, porque mesmo que você tenha que comprar algumas ferramentas, você não precisa de grandes investimentos em ferramentas. Um kit básico, algo em torno de 200 a 300 reais, você já compra as principais ferramentas para fazer a manutenção. Beleza? Então, assim, se você tinha essa dúvida, eu estou aqui para desmistificar isso. Você que vai vir desse ramo de eletrônica, de refrigeração, que vem do ramo de celular, por exemplo, que é de bike, que é de moto, que é mecânica convencional, tem vários segmentos que você consegue simplesmente agregar. Inclusive fazer essa manutenção na sua própria casa, dentro da sua garagem, montar a sua oficina. Eu tenho vários alunos que a estrutura de oficina dele é na própria garagem. E ele faz manutenções, faz dezenas de motos por semana e fatura mais de 2, 3, 4, 5 mil por mês só com a manutenção. O que ele precisou investir? Nada, não paga ponto, não paga aluguel, não paga nada diferente, entendeu? Então automaticamente ele consegue agregar isso diretamente, entendeu? Ó, o Léo aqui está falando, eu trabalho com móveis industriais, soldados especiais e comecei a fazer pequenas manutenções de escuta. Inclusive, comecei com a minha X11. Olha o Léo aqui. O Léo está vindo de móveis industriais. Começou a fazer algumas manutenções dentro da estrutura dele. E é exatamente isso. Você não precisa investir muito para isso. E por que eu trouxe esse tema, que é um erro muito recorrente? Porque muita gente fica travado e simplesmente não dá um passo adiante. Simplesmente não vai para uma próxima etapa, porque acha que precisa ter tudo montado, tudo estruturado. E essa não é verdade. Beleza, galera? Então, assim, se você quer entrar nesse mercado aí, digite a palavra jornada aqui nos comentários para você receber lá no direct do seu Instagram um link, efetuar o seu cadastro, tá? Eventualmente, quem chegou agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 aulas online e gratuito, que é a Jornada Mundo dos Elétricos. Ela começa no dia 25 de agosto. Então, já faz as suas inscrições digitando jornada aqui para você ir lá, se programar, fechar sua agenda e assistir diretamente essas aulas, beleza? Se tiver dúvida, pode colocar aqui que nós vamos trocar uma ideia. E é isso aí, galera. Senta o dedo no like aí também pra gente trocar uma ideia maneira agora. Bom,
vamos para o terceiro erro, também mais comum, que acontece muito dentro aí desse nosso mercado dos elétricos, tá? Bom, e o terceiro é o seguinte, esperar saber antes de começar. Bom, o que acontece, né? Por que eu pontuo muito sobre isso? Muitas pessoas acabam achando que precisa... Tafarel, eu tô querendo entrar nesse mercado. Pô, mas eu preciso dominar, aprender tudo, estudar, né, na íntegra, toda a estrutura, o curso inteiro para começar. E aí foi o que eu pontuo, inclusive, para os meus próprios alunos. Cara, você precisa começar, você precisa, claro, de uma estrutura, você precisa, claro, de uma base para você seguir a orientação certa, para não perder tempo, para não perder dinheiro e para não ficar fazendo besteira ali, eventualmente até em motos de cliente. Você precisa dessa estrutura. Uma vez que você tomou essa decisão e fez essa estrutura, automaticamente você já tem que ir para a prática, tem que meter a mão e começar a fazer. E aí você não precisa ficar agarrado, por exemplo, com esse conceito de que, Tafarel, mas eu não sei, eu não conheço essa parte elétrica como um todo, eu acho que isso pode ser um problema aqui diretamente para mim. Então, assim, você não precisa ficar agarrado a isso, porque você não precisa de ter todo o conhecimento para começar. Por exemplo, a maioria desses veículos, eles vêm pré-montados. Então tem muita gente que começa pela parte mecânica, que é uma montagem de uma scooter. E, por exemplo, nós cobramos aqui, eu cobro em média de 250 a 350 para montar uma moto quando o cliente compra de outro lugar, por exemplo. Tá? Quando é lojista, que você pode fechar parceria com lojistas também, você vai cobrar ali 100, 150 por moto. E aí imagina um lojista trazendo 10 motos. E aí você vai ganhar de 1.000 a 1.500 montando 10 motos. Tem muita gente que trabalha dessa forma. E aí com esse conceito você começa a montar ela, tem veículos que você monta em 30 minutos com prática. Tá? Você começa a conhecer os componentes, as funcionalidades, o que cada peça faz com a funcionalidade, e aí daqui a pouco você entende de uma regulagem. No processo de montagem você já vai ver que precisa, por exemplo, ter um processo de regulagem da caixa de direção que é mecânica, e aí é um serviço que você cobra 150 a 200 reais, que constantemente tem esse tipo de manutenção, que o cliente precisa de uma lubrificação, de um ajuste de freio, de uma sangria, de uma limpeza interna, de uma manutenção preventiva. Por exemplo, uma sangria de freio nós cobramos entre 200 a 250. Tá? Quando você vai fazer uma manutenção preventiva, nós cobramos de 400 a 500 reais. Então você vai fazer lavagem, pintura, lubrificação, aperto e retirar os pontos de ferrugem. Então assim, você cobra um valor ali, nada disso você precisa ainda partir para um conhecimento mais técnico. Tudo isso você consegue, claro que tendo uma orientação correta que a gente disponibiliza para vocês dentro da nossa estrutura. Então é importante que você entenda que realmente você não precisa saber tudo. Imagina o seguinte, Tafarel, eu comecei agora, tenho uma série de aulas para eu assistir, mas pintou uma moto para fazer uma manutenção. Cara, eu não vou fazer, porque eu não sei ainda abrir um motor, porque eu não sei ainda, por exemplo, instalar um módulo. Cara, mas o problema da moto é a regulagem da caixa de direção. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Não vai mudar em nada você ainda não ter aprendido essa parte elétrica. Você vai simplesmente executar a regulagem da caixa de direção, vai cobrar 150 a 200 reais, já vai faturar e eventualmente ajudar no investimento que você precisa fazer em conhecimento, que seria através do curso Mundo dos Elétricos. Então você não precisa se limitar a isso. E aí automaticamente, o que é melhor com isso? Que você já aprende, você já sabe qual é o componente, você já suja a mão de terra. Então você vai literalmente sujar a mão de graxa mesmo em algumas ocasiões. Nesse caso, por exemplo, da regulagem da caixa de direção, tem que passar a graxa mesmo. Então você vai sujar o dedo, vai sujar a mão para isso. E nada melhor para você aprender do que meter na mão, na prática. Outro questionamento que eu recebo muito, Tafarel, mas eu não tenho nenhuma moto para mexer. Como eu vou fazer para começar se eu não tenho nenhuma moto para mexer, né? E assim, vou ter que comprar uma para usar ela como cobaia para eu mexer? Não necessariamente. Você precisa simplesmente informar e divulgar minimamente que você está começando a fazer as manutenções. Por quê? Esse mercado ele é tão escasso de mão de obra, ele é tão carente desses profissionais, e eu estou falando ao longo do Brasil inteiro, tem lugares que não tem ninguém que faça essa manutenção, tem clientes que rodam 50, 60 quilômetros para achar alguém que faça esse tipo de manutenção. Então se você minimamente divulgar que você está fazendo isso, você já vai começar a fazer esse tipo de serviço. E se eventualmente você tiver que mexer em alguma moto para cobrar um valor até menor, ou eventualmente até para você
praticar, que faça isso, porque isso vai te dar um retorno financeiro futuro, um aprendizado, e você eventualmente vai até aprender com a moto, seja de repente a bike de um amigo, de um colega, de um primo, de um vizinho. Você vai lá e faz uma manutenção preventiva para ele, em vez de cobrar R$400, de repente você vai cobrar 150, 200, vai cobrar um pouco menos, mas você vai estar aprendendo. Então assim, não se limite e nem fique agarrado em de repente não ter. Divulgue minimamente seu trabalho, porque aí você certamente vai ter clientes precisando desse tipo de manutenção. E às vezes pode ser no boca a boca mesmo, galera. Pode falar, tô mexendo com a manutenção dessas motos. E aí o que vai acontecer? Pô, Tafarel, mas eu vou divulgar, a moto chega e eu não sei consertar. Cara, dentro da estrutura Mundos Elétricos você tem um suporte para isso, beleza? Isso é momento lá para a jornada, tá? Lá para se inscreve para a gente conversar sobre a jornada, o que a gente entrega para vocês como suporte, grupo de WhatsApp. Isso é o momento para a gente falar para vocês diretamente lá. Mas você vai estar literalmente acompanhado aqui conosco e isso não vai ser um problema. Então mete a cara, começa a fazer, divulga o seu trabalho e assim, já começar as manutenções para isso, tá? Johnny, trabalho com som e acessórios automotivos. Já tem uma estrutura pronta e parceria com uma loja de scooter. Ó, que bacana. Show de bola, é isso aí, John. Você tá vindo de segmento de som e acessórios. Tem total sinergia também. Você pode começar a fazer as manutenções lá e eventualmente até vender, colocar ali na frente da sua estrutura, porque assim, o cliente que vai lá efetuar o serviço de som e acessórios com você, inclusive tem componentes, John, que você pode vender para a própria moto, tá? Tem acessórios que eventualmente você vai utilizar ali diretamente na moto também, que é dentro do seu ramo. Então você consegue já agregar isso também e inclusive já tem espaço para fazer as manutenções, para começar a fazer esse tipo de serviço e o principal, já começar a faturar. Beleza? Johnny, eu sei que você já escreveu a jornada aí. Para quem não se inscreveu, digita a palavra jornada aqui nos comentários para vocês receberem esse link. Beleza, galera? E efetuar as inscrições para no dia 25, primeira aula da jornada, vocês assistirem a sequência de 4 aulas online e gratuita. Beleza? Free West, a respeito de fornecedores de peças do Rio de Janeiro. Já possui fornecedores? Então, essas informações lá na jornada eu passo diretamente para vocês. Dentro da nossa estrutura nós temos, dentro do curso, nós disponibilizamos sim, mas aí lá a gente explica isso, porque a live não é o momento sobre isso, mas não vou deixar de responder sua pergunta. Então, vamos lá, nosso amigo Free West. Digita a palavra jornada, se inscreve, se programa para lá no dia 25 assistir a sequência das 4 aulas. Você vai ter todas as informações completas lá e uma aula muito boa, né? Uma sequência de aula muito boa para você se aprimorar e entender cada vez mais sobre esse mercado. Beleza? Bom, então nós vamos agora para o quarto erro mais comum de quem está entrando nesse mercado ou quem já está nele. Beleza? Seguinte, ter medo da parte elétrica e desistir antes de tentar. Isso é algo mais comum. 80% das pessoas que vêm para esse mercado acabam perguntando o seguinte, Tafarel, eu não entendo da parte elétrica, eu não sei mexer na parte elétrica, tá? Como é que eu faço? Eu tenho receio, não entendo nada, não sei mexer em multímetro, não sei mexer em scanner, não sei identificar as fiações, e aí isso trava a pessoa e ele simplesmente não vai adiante, tá? O que acontece é o seguinte, você, como eu acabei de falar, você não precisa travar por causa da falta de conhecimento da parte elétrica. Até porque você vindo conosco, nós vamos te estruturar tudo isso para que você tenha esse conhecimento. Tem aula de multímetro, tem aula de scanner, tem tudo isso. Mas, como eu já disse, essas informações nós passamos lá na jornada, tá? Então, assim, você não precisa ficar travado, porque tem uma série de manutenções que você pode iniciar, como eu já dei exemplos aqui, por essas manutenções mecânicas, entrando no mercado, começando a conhecer sobre cada componente, funcionalidade e automaticamente entendendo como funciona também a parte elétrica. Por exemplo, quando eu vou fazer a troca de um acelerador, eu não preciso necessariamente ter o conhecimento da parte elétrica para efetuar a troca. Nessa ocasião a gente vai tirar umas conexões e conectar outras, beleza? Para uma ocasião de você medir e identificar se de repente uma buzina não está funcionando, uma seta, um farol, aí beleza, aí você vai ter essa informação. Mas nesse primeiro momento você vai mexer num componente eletrônico sem precisar conhecer da parte elétrica. Você vai substituir um componente por outro. Um kit alarme, por exemplo, se tiver defeito, você vai cobrar 350, 400 reais para trocar um pelo outro. E basicamente você vai desconectar duas fiações e reconectar e já vai estar funcionando e vai cobrar 350, 400 reais. E aí até nesse primeiro momento você ainda não conhece desses componentes
eletrônicos, não sabe ainda efetuar um teste, mas isso vai ser um processo que você vai aprender. Mas nem por causa disso você vai deixar de faturar seus 300, 400 reais com uma troca, um negócio que você vai fazer, por exemplo, em 10 minutos. Então não é isso que vai te travar. E inclusive é isso que vai te acelerar o processo de aprendizagem. Porque no momento que você troca um componente desse, você fala, opa, entendi. Pô, componente é assim, o conector é assado. Ótimo, beleza. Ah, vou trocar um acelerador. Pô, acelerador tem o pino do acelerador, tem o pino da velocidade 1, 2, 3, tem buzina, outros vão ter ali, por exemplo, farol, outros vão ter piloto automático. Então você já começa a entender, bacana, legal. Eventualmente, vai pegar um componente ali, um acelerador com defeito, aí você vai abrir ele, vai esmiuçar, vai dar uma olhada, vai verificar como é que funcionam os componentes dele interno. Então isso, pelo contrário, isso vai começar a te ajudar a entender também da parte elétrica. Então não é um problema você não ter esse conhecimento ainda, por enquanto. E claro que você terá ele desde que você já comece a fazer a manutenção desses veículos, desde que você já comece a meter a mão. Agora, é claro, Tafarel, você recomenda eu já sair pegando uma moto e mexendo? Cara, não oriento, porque você não vai ter orientação correta e precisa para isso. Porque se você queima um componente tipo um módulo, tem módulo que custa 500, 600 reais. Isso vai pesar no seu bolso. Por isso, você precisa ter uma orientação e um acompanhamento correto e saber o passo a passo. Porque se você queima um componente desse, muitas das vezes isso vai te desanimar, tá nesse processo. Mas na verdade não é o mercado que é ruim ou a perda ou o erro que você teve. O problema é não ter tido uma orientação. Literalmente não entender ou ter uma orientação e um programa correto e certo ali para te passar essas informações de qual procedimento você deve fazer, de como você vai fazer essa verificação, esse diagnóstico, para você evitar esse tipo de erro e também de custo. Entendeu, galera? Então, assim, não trave pela falta de conhecimento da parte elétrica. Entre nesse mercado, comece, busque aqui, esteja sempre aqui nas nossas lives, vai lá no direct, faz pergunta, solicita a gente, se inscreve na jornada, se programa para assistir a jornada, Mundo dos Elétricos ali, para você receber o máximo de conteúdo. Então, é o seguinte, e aí, naturalmente, você vai recebendo as informações. Acompanhe o nosso Instagram, segue nosso YouTube também, para que você já comece a entender como um todo. Agora, só isso é suficiente? Claro que não. Para você se tornar um técnico especialista, para você fazer manutenção, desde uma manutenção básica até o avançado, desde uma manutenção preventiva, até abrir um motor, trocar sensor Hall, por exemplo, fazer limpeza, troca de cabo do motor, instalação do módulo, consertos e reparos internos do módulo, ligar seta, farol, buzina, lanterna, painel, né? Isso tudo, você realmente... Tafarel, é difícil? Não é difícil. Mas se você realmente estiver sozinho, vai ser muito complicado e pode gerar todo esse tipo de custo para você aí num erro eventual, beleza? Então, por isso que eu falo assim, esteja sempre consumindo o melhor conteúdo para que você já entre nesse mercado. E beleza, estando ali no seu momento, você vem, entra com a gente, vai para o curso, se aprofunda e cai para dentro. E beleza, e faz parte. Pô, Tafarel, não é o meu momento agora, cara, eu não tô, financeiramente eu não tô não tem como fazer esse investimento. Cara, continua acompanhando, continua seguindo, continua consumindo, que vai chegar um momento certo que você vai conseguir entrar, que você vai realmente conseguir fazer um investimento ali. E digo mais, eventualmente você vai começar a fazer umas manutenções básicas que vai te ajudar a pagar o investimento do curso. Como acontece muito com os próprios alunos. Tem aluno que entra no curso às vezes sem saber como vai pagar. E ele começa a fazer as primeiras manutenções, quando vai ver ele já está com o valor do investimento todo pago pelos serviços que ele fez, aprendeu, pegou o investimento, investiu em conhecimento e já conseguiu entrar nesse mercado e começou a faturar. Beleza? Ó o Russo. Fala, Russo, como é que você tá? Beleza, rapaz? Russo Rider. Várias motos elétricas já vêm com som integrado de fábrica. Exemplo, sim, algumas já vêm com som, com Bluetooth, né, e diretamente. Como é que você tá, Russo? Beleza, irmão? Vamos lá, responder mais uma pergunta aqui. Tem algum pacote de curso além da jornada? Então, a estrutura como um todo, chama a gente no direct, tá? Que a gente troca essa ideia como um todo. Mas a gente chama vocês lá para a jornada para que vocês assistam lá. Beleza? E lá a gente explica como funciona, tá? É claro que a jornada a gente leva uma série, são uma sequência de 4 aulas, muito conteúdo importantíssimo, riquíssimo para você que está entrando ou que quer entrar nesse mercado. N oportunidade, N formas de como você atuar, como faturar, como você pode atuar, quais são as formas
de você atuar, como você vai faturar e inclusive sobre o processo também de manutenção como um todo. Mas lá a gente também explica, ó, galera, quem tem interesse, funciona assim, funciona assado, e aí a gente fala sobre o curso Mundo dos Elétricos, beleza? Nosso amigo Mobile, né? Oficial. Então, qualquer coisa chama aqui no direct também, mas digita a palavra jornada aqui, galera, para quem quiser realmente já assistir a Jornada Mundo dos Elétricos, que vai ser na semana do dia 25, beleza? Bom, vamos seguir aqui, ver se tem mais algum comentário para eu seguir aqui para o nosso quinto, vamos lá, nosso quinto e último tópico aqui, dos principais, né, dos 5 principais, na verdade, erros, né, que cometem aí quem está entrando nesse mercado aí dos elétricos, ou até mesmo quem já atua. Beleza? Vamos lá para o nosso quinto. Bom, e o quinto é o seguinte, achar que você consegue fazer tudo sozinho, tá? Bom, o fato é o seguinte, sozinho realmente você até pode conseguir, porém, muito mais devagar, tá? E aí eu falo isso com toda a experiência, porque eu demorei longos 4 anos para aprender sobre a manutenção, mas não é porque eu não quis a ajuda de alguém ou investir em algo, é porque simplesmente não tinha, tá? Simplesmente não tinha ninguém que levasse o conteúdo que a gente leva aqui para vocês hoje, tá? Ninguém que desse uma orientação, que mostrasse um caminho. Então eu tive que aprender literalmente na marra. E isso me demorou anos, né? Ou seja, imagina você ter que ficar 3, 4 anos aí para aprender como um todo. E o pior disso, né? Além de levar, quase como uma faculdade, né? Além de levar esse período inteiro, eu tive gastos e investimentos, inclusive, por falta de conhecimento. Já queimei muito equipamento, sim, já tive problema com acelerador, com módulo, né? Com os equipamentos, porque eu simplesmente não tinha o conhecimento. Mas você não precisa passar por isso, você não precisa ficar 3, 4 anos tendo custo, aprendendo, porque a gente já leva todo esse conhecimento e a estrutura e facilita. É basicamente assim, o caminho já foi trilhado, né? Eu trilhei esse caminho alguns anos atrás e hoje não tem por que você pegar entrar simplesmente no meio de um matagal ali, sem nenhuma orientação, nem visão, sem saber para onde você vai. Já tem um caminho trilhado, já tem uma ordem, já tem uma programação. Por isso que a gente fala da importância de você ter uma metodologia que tem início, meio e fim, que te mostra como funciona cada processo, cada etapa, por onde começa, como faz diagnóstico, como efetua a troca, o que significa aquilo ali, quais são as características do defeito A, B, C ou D. Então, assim, não tem porquê. Como executar na prática? Como é que troca um sensor hall? Como é que faz a troca de um módulo? Como é que faz a limpeza interna de um motor? Como é que verifica problemas de acelerador, módulo? A moto liga e não anda, porque a moto não liga, o que é? Como eu testo? Como eu verifico? Então, tudo isso a gente já tem dentro da nossa estrutura, com centenas de aulas lá, para te orientar. Tafarel, são muito tempo, são muitas aulas, mas são muito tempo. São aulas práticas, 10, 15 minutos ali, ó. Esse procedimento é assim, você assiste e já executa. Vai para o próximo, mais 10, 15 minutos, assiste, executa. E quando vai ver, você já começou a fazer, né? Começou a executar as manutenções e já começou a faturar diretamente com isso, beleza? Bom, vamos responder a pergunta aqui, ó. Luiz, quero assistir. Luiz, digita a palavra jornada aqui embaixo nos comentários. Você vai receber um link no direct do seu Instagram. Clique nesse link, efetue seu cadastro. Vai entrar num grupo VIP de WhatsApp e por lá você vai receber o acesso, tá? Então, só para vocês entenderem também, galera, é bem restrito isso. Quem não efetuar esses processos, esse passo a passo, não se inscrever, não recebe nenhum comunicado, nenhuma informação sobre as aulas, tá? Por isso você tem que estar nesse grupo aí e permanecer nele até o período das aulas. Beleza? Bom, galera, show de bola. Então, assim, é isso que eu falo. Não tem por que você começar e ficar sozinho, tá? Até porque, assim, dentro você consegue ter comunidade, por exemplo, de alunos. Você tem um suporte diretamente com a gente. Você vai estar vivenciando com pessoas que estão no game, pessoas que estão fazendo manutenção o tempo inteiro. Vai receber conhecimento, insight, vai receber orientação e experiência de dezenas de alunos, tá? Que aí é o seguinte, aí quando você está no grupo certo, né, dentro da estrutura certa, assim, você não vai demorar 3, 4 anos, você vai acelerar em 10 vezes ali o seu crescimento e o seu processo de aprendizado. Então não tem por que você simplesmente ficar travado e esperando assim, você aprender sozinho e ficar realmente sem nenhum tipo de demanda, tá? Ou seja, a maioria das pessoas acabam se arrependendo por simplesmente não ter entrado antes nesse ambiente, tá? Ou seja, eles pensam assim, se eu tivesse entrado antes, eu já deveria ter aprendido, eu já teria faturado, eu não estaria sozinho, aquilo não ia me travar, eu ia conseguir ali realmente cair para dentro ali e entender sobre isso, tá? Luiz, fala Luiz, já estou fazendo curso, show de bola Luiz, beleza.
Normalmente, Luiz, esse processo das aulas é para quem realmente ali já ainda não está dentro do curso, tá? Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo aí, se quiser assistir, fica à vontade, conhecimento nunca é demais e conhecimento não ocupa espaço. O nosso amigo Mobile aqui, ó, parabéns pelo conteúdo, amigo, show de bola, é isso aí. Sempre achei muita dificuldade para buscar conteúdo na internet sobre isso. Exatamente, eu também, alguns anos atrás, eu não tinha onde buscar esse conteúdo. Fui lá, trilhei esse caminho, desenrolei, formatei isso tudo aqui, que seja replicável, ou seja, hoje nós temos centenas de alunos que conseguem receber esse tipo de conhecimento. O Luiz é um dos nossos alunos aí, tá? E aí, automaticamente, você consegue já seguir, trilhar um caminho que, sem ter que passar por tudo que eu passei, anos ali, por exemplo, perdendo tempo e dinheiro. Mas lá eu não tinha outra opção. Ou eu metia as caras e fazia, ou eu ia ficar simplesmente esperando, tá? O mercado me entregar algo. E aí eu prefiro realmente meter as caras e cair para dentro, tá? E foi o que aconteceu. Só que hoje o caminho tá trilhado, é só vocês pegarem ali literalmente o GPS, seguir o GPS ali. Começa aqui, faz assim, estuda isso, verifica aquilo, faz esse tipo de diagnóstico, troca essa peça, efetua esse tipo de procedimento, resolve, fatura, entrega para o cliente e só botar dinheiro no bolso, porque é um mercado que tem crescido muito. E eu já tenho falado muito com vocês, nossas manutenções, ela tem um valor muito maior do que os valores de mercado. Pra vocês terem uma ideia, a gente cobra de 3 a 5 vezes mais que uma manutenção de bike ou de moto convencional. E cara, tem uma moto a combustão tem muito mais componentes do que um veículo elétrico. E assim, e muito mais trabalhoso. Imagina mexer no motor de uma moto a combustão. Cara, tem procedimentos internos que nós fazemos, como por exemplo, troca de um sensor Hall, que é um procedimento que vai te durar aí 1h30, 2 horas, mais ou menos, tá? Talvez um pouquinho mais para quem não tem experiência. Para trocar um sensor Hall, você vai ter um custo ali de 50 a 100 reais com a peça e vai cobrar 800, 900 reais. E em 2 horas. Cara, quanto que você faz isso? Tem gente aqui, tem pessoas aqui que eu sei que atuam com manutenção de moto a combustão, não consegue cobrar isso, ter esse lucro, digamos assim. Às vezes cobra, mas aí tem custo de retífica, aquela coisa toda, e o lucro no final das contas dele, e aí ele fica com aquele veículo lá agarrado. Cara, é um procedimento que você vai pegar, 2, 3 horas você resolveu, já liberou a moto para o cliente, já recebeu ali, botou 800 reais de lucro no bolso e vai para o próximo veículo, vai para a próxima manutenção. Qual o mercado que você tem isso hoje? Cara, dificilmente você acha um mercado aí. Por que isso? Porque é uma mão de obra especializada, poucas pessoas fazem, e o mercado ainda está extremamente aberto. Esse mercado está crescendo a cada dia. Esse dia eu postei ali uma empresa, né? O próprio iFood está investindo mais de 600 mil bikes aí para entregadores, são bikes elétricas. Esses dias eu fui receber uma maquininha de cartão aqui, a própria PagSeguro veio com uma moto elétrica, o motoboy da empresa veio com uma moto elétrica fazer entrega. Por que se essas empresas, grandes empresas, estão olhando para esse mercado, por que nós não vamos olhar? E assim, eles estão colocando cada vez mais veículos na rua, e vão precisar de pessoas preparadas e qualificadas para fazer a manutenção. E na maioria das vezes não tem, beleza? Então assim, o que você... mais um exemplo aqui, ó, Léo. Moro no Rio das Ostras e é muito difícil achar quem saiba fazer manutenção. Exatamente, e eu falo, eu tenho aluno literalmente nessa região, mas ainda assim é pouco. Muitas pessoas às vezes nem conhecem ainda, porque tem realmente assim, tem muitos veículos elétricos, tem muita demanda e tem poucos profissionais. Por isso que esse é o momento de você já começar a realmente entrar nesse mercado e não perder a oportunidade, entendeu? Ou seja, você participar do evento da Jornada Mundo dos Elétricos, para que você assista e entenda desse mercado e entenda, porque lá eu mostro para você o mercado, a oportunidade, como faturar, onde faturar, como atuar, de que forma atuar, quais são as principais oportunidades, quanto você pode cobrar pelas manutenções, como fazer os processos ali, diagnóstico, manutenção como tudo. Então você já tem tudo isso pronto. Então não tem por que você não se inscrever aí na Jornada Mundo dos Elétricos, ou seja, digita aqui nos comentários jornada somente, digita as palavras jornada, para você receber o link aí e se inscrever para a aula que começa lá, sequência de 4 aulas no dia 25 de agosto. Beleza, galera? Nós vamos chegando aqui no nosso processo final, só para vocês entenderem, cara, esses cinco erros, né? Ele acaba travando a maioria das pessoas realmente nessa direção aí. E para isso a Jornada Mundo dos Elétricos está aí para te ajudar nesse processo, para te dar um caminho, uma direção e você evitar esse tipo de problema, tá? E aí, ou seja, são oportunidades para você começar sem ter que realmente seguir o caminho errado e pelo caminho certo. E aí, como eu falo para vocês,
são uma sequência de 4 aulas online e gratuito, onde você vai conseguir assistir e tomar sua própria decisão como um todo. É claro que lá você vai enxergar, vai receber, por exemplo, também, vai abrir sua mente sobre o mercado, vai mostrar os modos certos para você não ter erros ali nas tentativas e te mostrar que você consegue sim mesmo você começando do zero. E aí no final, sim, muitas pessoas acabam perguntando, mas no final eu disponibilizo aqui para vocês dessa sequência de aula, né? O acesso a entrar no meu curso online completo de manutenção das scooters e bikes elétricas, com toda a estrutura de suporte, centenas de aulas, como todos, e isso a gente explica diretamente na jornada. Então, após essa jornada eu disponibilizo, só para vocês entenderem, as vagas elas ficam fechadas, não ficam disponibilizadas, então por isso a gente acaba nesse evento explicando tudo, como funciona, para quem é, para quem não é, e vou ser muito sincero, tem literalmente alunos que vão me perguntar, Tafarel, a minha situação é assim assada. Eu falo assim, irmão, não é para você e tá tudo bem. E tá tudo bem se não é para ele, né? A gente precisa, até porque eu preciso de pessoas envolvidas, comprometidas. Inclusive amanhã nós vamos fazer uma live com um aluno, então eu vou trazer aluno aqui para vocês entenderem. Então amanhã nesse mesmo horário, 8 horas aqui no Instagram, eu vou fazer uma live com um aluno, né? No qual ele está no curso há pouco tempo e já está tendo um baita resultado. Então eu preciso mostrar isso para vocês. Mas eu preciso de pessoas igual esse aluno, igual o Julivan que vai vir amanhã, igual o Rafael que alguns meses atrás fez uma live com a gente e mostrou o crescimento dele. Eu preciso de pessoas que estejam comprometidas. E às vezes, se não é o seu momento, beleza, tudo bem, não tem problema, a gente respeita. E eu, inclusive, quero pessoas comprometidas. Se você enxerga que esse mercado é bom, esse mercado tem oportunidade, que você pode realmente crescer, faturar, ganhar dinheiro nesse mercado, agregar o seu negócio, cara, eu tô com você 100%. Agora, se realmente não é para você, se você acha que esse mercado é uma modinha, que isso não vai, não, daqui a pouco isso acaba, esse mercado não vai para frente, esses veículos dão problema toda hora, e aí tudo bem, é o seu pensamento. Só que assim, eu não quero pessoas com esse pensamento, quero pessoas que acreditem no segmento, porque foi isso que aconteceu comigo. Esse segmento mudou literalmente a minha vida. Eu já cheguei a ter uma rede de 4 lojas de chinelo, e simplesmente esse mercado hoje me trouxe uma qualidade de vida e um ganho financeiro infinitamente maior. Porque uma série de coisas, entendeu? Que lá, inclusive, eu explico para vocês um pouco da minha história. Então é importante que você esteja lá, tá? Então, assim, é importante isso. Então eu quero pessoas comprometidas para esse tipo de informação e trocar esse papo como um todo. Nosso moto Electric Power. Fala, Tafarel, Márcio. E aí, Márcio, beleza? Márcio Rodrigues, tô no seu curso. 1000 dúvidas. Isso aí, irmão. Seja muito bem-vindo. E vambora. Estudar, cair pra dentro ali, né? E tamo junto. Vai que é sua, Tafarel. Isso é o que eu mais escuto, rapaz. Mas isso é legal. Show de bola. Tamo junto. Bom, galera, aí é o seguinte. Como eu falei pra vocês, o curso vai te dar todo esse tipo de estrutura. Mas é claro que você não vai aprender da noite pro dia somente em 4 aulas. Como eu falei de comprometimento, você vai precisar, se você quer ser um técnico, não quer ser um mecânico, se você quer faturar, se você quer agregar esse tipo de negócio e ganhar dinheiro com os elétricos, eu preciso que você assista muito mais do que 4 aulas. 4 aulas vão ser o processo inicial para você entender desse mercado e falar assim, Tafarel, tô contigo, tô dentro, quero aprender essa parada, sei que é bom, vai ser bom para mim, então vou cair para dentro. E aí, esse comprometimento que eu quero, beleza? Logo vou fazer o curso, Eduardo. Show de bola, Eduardo. Estamos juntos aí, irmão. Como eu falei aqui para vocês, vamos lá. Vamos para a jornada. Sou mecânico de moto. É isso aí, Flávio. Exatamente. Muita oportunidade, irmão. Você vai começar a mexer com os elétricos, vai trabalhar, vai fazer manutenção em menos tempo e com certeza vai conseguir cobrar mais. Falo por experiência própria aí. Tem vários alunos do ramo de manutenção de moto a combustão que já estão atuando aí e estão super satisfeitos aí com esse mercado novo aí. E sem contar, galera, que a gente está olhando para uma tendência de mercado, né? A cada dia mais temos veículos elétricos, carros elétricos. Então, assim, a gente precisa simplesmente acompanhar a evolução. E os elétricos é a evolução, né? Isso já cresceu rápido nos últimos 3 anos. Para vocês terem uma ideia, até 2029 nós vamos ter mais de 1,4 bilhão de motos elétricas, desses veículos elétricos, somente no Brasil. Tem noção do que é isso? Então, assim, não dá para ignorar esse crescimento e isso simplesmente quem sair agora já vai começar a faturar e ganhar dinheiro. Show? Beleza? Muito boa live, galera. Já chegamos aqui a quase 1 hora de live. Muito bom estar com vocês. Amanhã nós vamos fazer uma live aqui 8 horas com um aluno para que vocês entendam ali no dia a dia como é que foi, para que vocês escutem diretamente dele ali a evolução de cada um, o que ele aprendeu.
né? E para que vocês entendam como funciona também o processo. Mas, importantíssimo, quem ainda não se inscreveu, o nosso amigo aqui, Eduardo, falou que vai fazer o curso, digita a palavra jornada aqui nos comentários, você vai receber um link no direct do seu Instagram. Acabou a live? Vai lá, se inscreve. Fez as suas inscrições? Vai lá, rapidamente, botou nome, e-mail, e nome, um telefone, você vai cair num grupo VIP de WhatsApp. Nesse grupo você recebe ali informações, conteúdos exclusivos e as informações para assistir a aula. Por isso que eu falo, é restrito a parada, para que você realmente tenha acesso a essas aulas, ou seja, a Jornada Mundo dos Elétricos vai ser uma sequência de 4 aulas online e gratuita, que começa no dia 25, você precisa estar inscrito para assistir. Então a gente limita mesmo. Ou seja, se você não quer, não tem problema, só não se inscrever e zero bronca. Estamos de boa, tá? Mas se você entendeu que esse mercado é para você, é simples, tem que efetuar as inscrições. Senão, não vai simplesmente cair ali do céu um link para você assistir as aulas. Você precisa estar dentro desse grupo aí para receber o link. É restrito para quem realmente quer entrar nesse mercado. Beleza, galera? Show de bola. Inclusive, lá dentro desse grupo você recebe materiais, bônus e e-book de bônus exclusivo lá, tá? Para que você, ou seja, só em você se inscrever, você já começa a receber informações e conteúdos exclusivos lá. Ó, o Bandeira já me inscrevi, show de bola. O Dan Brito, Jornada, Eduardo Jornada, isso aí, galera. Eduardo Silva, já tenho assistência técnica para bicicleta elétrica. Logo vou fazer um curso para aprender a mexer com a scooter, que eu apanho muito ainda. Faz parte, Eduardo, é normal esse processo. Cara, daqui a 3, 4, 5, 6 vezes, após você estar com a gente dentro da estrutura do mundo dos elétricos, já não vai ser mais um problema, você já não vai apanhar, pelo contrário, você vai começar a bater, ou seja, vai começar a bater na concorrência e faturar, irmão. Beleza? Show de bola, galera, muito boa a nossa live aqui. Lago, boa noite, professor, sou mecânico de bike e estou começando a mexer com bicicletas elétricas. Show de bola, Lago Bike Sport, show de bola, irmão, é isso aí. Vamos buscar a orientação correta, esteja sempre aqui, se inscreve na jornada para você assistir e lá a gente apresenta a proposta do curso para vocês. Depois vocês vão lá, faz o investimento e já começa a alavancar, a crescer e não deixar. Acontece muito de muitas pessoas deixam de faturar porque pegam um procedimento e não sabem executar. Isso já aconteceu comigo também, tá, galera? Lá atrás. Então, assim, às vezes eu não fazia uma manutenção, deu problema no sensor hall. Pô, como é que abre um motor desse? Não sei fazer, nem fazia. Cara, era literalmente perder 800, 900 reais. Porque eu não sabia fazer esse tipo de manutenção. Então, assim, muitas vezes não, é isso que vai fazer você pagar o investimento. Então, assim, quando a gente fala em investimento, é simplesmente porque você vai colocar um dinheiro e aquilo vai retornar. Isso é investimento. O investimento, só que nesse caso você investe em conhecimento, para através do seu conhecimento que você adquiriu, você vai executar o seu serviço e receber por isso. Ou seja, fazer serviço que você não faria se não tivesse esse tipo de conhecimento, se não tivesse feito esse tipo de investimento, para que esse investimento retorne em dobro, pelo menos, tá? Então é natural aí. Então, a galera que já tá no ramo aí é só cair para dentro. Beleza, galera? Então, finalizando aqui, show de bola. Torres, valor do curso, essas informações estão dentro da jornada, tá, amigo? Se você quiser, né, como eu disse, digita a palavra jornada aqui para se inscrever e cair num grupo de WhatsApp. E no dia 25 nós temos a nossa aula da Jornada Mundo dos Elétricos, a nossa primeira aula, beleza? E aí lá eu tenho essas informações. Qualquer coisa também, galera, qualquer dúvida, se quiserem umas informações, a galera que já quer informação antecipadamente, chama a gente no direct, a gente vai trocando uma ideia lá pelo direct aqui do Instagram também, beleza? Show de bola. Galera, essa foi a nossa segunda live, tá? De aquecimento, ou seja, a próxima realmente nós vamos trazer aí todas as informações com clareza. Amanhã nós vamos fazer a nossa live aí, que vai literalmente ser com o aluno, para que vocês entendam desse mercado e como é que é por dentro lá os alunos, por exemplo, a experiência dele, tá? Agora com você, ou seja, você tem duas opções, você pode simplesmente continuar assistindo esse mercado crescer, as pessoas ganhando dinheiro, entrando nesse mercado aí, por exemplo, dos elétricos, né? E você pode só ficar ali assistindo de longe, né? Com um certo receio de posso, não posso, dá ou não dá, isso é para mim, isso não é para mim, beleza? Ou você pode simplesmente fazer parte dessa nova geração aí dos elétricos, que já estão entrando, faturando, ganhando dinheiro, colocando seu lugar ao sol aqui dentro desse mercado, como eu, como centenas de alunos nossos aqui do Mundo dos Elétricos têm feito, tá? Então é uma segunda
segunda opção e que, no meu ponto de vista, é mais viável e mais rentável para você. Beleza, galera? Show de bola, tamo junto. Brigadão aqui, todos que vieram aqui até a live e permaneceram até agora. Amanhã nós temos mais uma live 20 horas. Vejo vocês, beleza? E não esqueça, jornada nos comentários, vai lá no link, vai direto lá no direct do seu Instagram, clique no link, efetue o seu cadastro para você estar dentro desse processo, para você estar dentro desse mercado aí dos elétricos diretamente conosco. Valeu? Tamo junto, top, Flávio, é nóis. E a gente se fala aí amanhã, até amanhã aqui a gente se encontra. 8 horas novamente aqui no Instagram. Um abraço, galera. Valeu!